Olá, amante do idioma! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Nessa aula eu vou falar sobre hear from, hear about e hear of, tá? Então, o verbo to hear é o verbo ouvir, porém, quando você agrupa essas preposições, ele passa a ter um significado diferente. Então, começando com hear from. Hear from quer dizer ter notícias, já não é mais ouvir, é você ter notícias. Ter notícias de alguém, né? Geralmente a gente usa nesse quesito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. I haven't heard from Jack since he moved to the States. I haven't heard from Jack since he moved to the States. Né? Eu não tenho tido notícias de Jack desde que ele se mudou para os Estados Unidos, né? Basicamente é isso aí. Então, eu uso o heard nesse caso, o verbo hear, ele no passado vai ser heard, porque é um verbo irregular. Por isso que eu uso heard, porque está no passado, né? Que a gente usa o present perfect, né? Nesse caso. Eu não tenho tido notícias, né? De Jack desde quando ele se mudou para os Estados Unidos. I haven't heard from Jack since he moved to the States. Ok? O hear of, né? A gente falou do hear from, basicamente é ter notícias de alguém. O hear of é você ouvir falar de, né? Ouvir falar de, pode ser ouvir falar de alguém, ouvir falar de um trabalho de alguém. Por exemplo, I know Mary, however, I never heard of her art. Né? I know Mary, however, I never heard of her art. Ou seja, eu conheço Maria, Mary, embora eu nunca ouvi falar da sua arte, tá? Então, esse é o significado heard de novo, porque heard of, né, que é o passado de hear of. Então, o verbo hear of no passado, heard of, ok? Nunca ouvi falar da sua arte, né, da arte de Maria. I know Mary, however, I never heard of her art, ok? E por final, nós temos o hear about. Hear about é ficar sabendo de. Então eu estou associando com o português, perceba que são sinônimos e que cabe você usar esses três, às vezes, em uma situação apenas, né? Em uma sentença. Mas nem sempre vai caber em uma sentença só. Então por isso é bom associar para a gente ter mais a noção de quando você deve usar um e outro ali, tá? Então, hear about é ficar sabendo de, né? É ficar sabendo de algo, de alguma coisa. Por exemplo, have you heard about the new traffic rules in this town? Have you heard about the new traffic rules in this town? Ou seja, você ficou sabendo das novas regras de trânsito nesta cidade? Então, have you heard about the new traffic rules in this town? Ficou sabendo das novas regras de trânsito nesta cidade? Então, é ficar sabendo, né? E aqui a gente usou o passado, heard, novamente, por conta disso. Pode ser usado no presente esses verbos? Sim, eu peguei aqui situações que geralmente a gente usa no passado. Mas, por exemplo, ela vai ficar sabendo que eu sou o pai dela, né? Isso basicamente seria she will, no caso aqui no futuro já, né? Mas aí o verbo ele vai estar no presente por causa do will. Então, she will hear about I'm her father. Aqui eu já usei no futuro. Você pode usar no presente, você pode usar em vários casos, né? Em vários tempos verbais. Então aqui já é no futuro. She will hear, né? She will hear about I am her father. Ou seja, ela vai ficar sabendo que eu sou o pai dela. Beleza? Então você pode usar o verbo, né, como hear about, né, hear of, hear from, mas normalmente é usado o verbo no passado, mas também você pode usar em outros tempos verbais, em outras situações, que também funciona bastante, tá? Então é isso, espero que tenha gostado, deixe seu like, poste seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos. See you, bye bye!